Fala galera, meu nome é Bruno Ferreira, eu tenho 20 anos e eu fui o primeiro colocado no ITA, no IME e na Escola Naval no final de 2019 e atualmente eu estou no segundo ano do ITA. E hoje eu trouxe para vocês mais um conteúdo, então bora lá. Tem aqui o plano cartesiano e temos 3 pontos que a questão nos deu: o ponto 3,0, o ponto 0,3 e o ponto 0,4. Se a gente ligar o ponto 3,0 ao ponto 0,4, a gente percebe que já forma um triângulo retângulo aqui e que esse triângulo é aquele famoso retângulo pitagórico 3, 4, 5. E a questão nos disse que tem uma reta que passa pela origem e que separa a hipotenusa do triângulo em 2 partes, sendo que uma parte tem tamanho 3 e outra parte tem tamanho 2. Além disso, a gente tem que ligar os 2 pontos, o ponto 0,3 e o ponto 3,0. É isso que a questão nos dá. E o que ela pede? Ela pede isso aqui que eu vou desenhar. A gente tem que ligar esse ponto aqui, que não está muito bem feito, com esse ponto aqui, e ele pede essa distância. E aí, você consegue calcular essa distância com geometria analítica? A questão nos deu algumas retas, alguns pontos e pediu para a gente calcular esse pedaço aqui. Vamos então ao primeiro método de resolver essa questão, que é puramente com geometria analítica, que eu tenho certeza que é um método que eu usaria se eu estivesse no início da minha preparação, mas com certeza não teria usado se eu estivesse no final da minha preparação, quando eu já estava craque. Para descobrir o tamanho desse segmento de reta, a gente precisa das coordenadas dos 2 pontos que o definem. A gente já sabe as coordenadas da origem, óbvio. Mas o outro ponto, a questão não nos deu. Ele é definido pelo encontro do eixo horizontal com a reta azul. Mas eu não tenho a equação da reta azul. Como que eu descobri a equação dela? Para isso, a gente precisa justamente das coordenadas dos 2 pontos que a definem. E quais são os 2 pontos? Um a gente já tem, que é o ponto 0,4, e o outro ponto é esse ponto aqui do meio. E a gente não tem as coordenadas dele. Então a questão vai sendo cada vez aumentando os passos. Para descobrir as coordenadas desse ponto do meio, a gente precisa das 2 retas que se intersectam e definem esse ponto. Uma das retas está entre 2 pontos. A gente já sabe definir uma reta em função de 2 pontos. Essa outra reta também já tem um ponto, que é o 0,0, e o outro ponto a gente ainda não sabe. Mas a gente sabe que essa reta divide a hipotenusa em 2 tamanhos conhecidos. Então, no final das contas, o que a gente precisa primeiro é definir qual é a equação dessa primeira reta que passa pela origem. Então vamos começar. Para achar a equação dessa reta que passa pela origem, eu vou mostrar um jeito legal para vocês. A gente desenha um triângulo aqui, é o mesmo triângulo. E agora a gente precisa saber onde está esse ponto. Esse ponto está em algum lugar aqui, de forma que ele divide a hipotenusa em um tamanho igual a 2 e um tamanho igual a 3. Eu vou traçar uma reta auxiliar aqui e vou esperar que vocês me falem o que você faria agora. Bom, tem 2 triângulos semelhantes ali, né? Esse lado aqui é 4, esse lado é 3, a hipotenusa é 5, e a gente, descobrindo esses 2 tamanhos, A e B, a gente consegue descobrir as coordenadas daquele ponto. Então, eu vou fazer uma semelhança simples de triângulo aqui. Hipotenusa está para hipotenusa, assim como cateto vertical está para cateto vertical, assim como cateto horizontal está para cateto horizontal. Essa é a semelhança de triângulos básica que tem ali. E com isso, a gente descobre A e B. E A e B já vão nos dar a coordenada daquele ponto. A coordenada Y desse ponto é justamente o tamanho A. E a coordenada X desse ponto é justamente o tamanho do triângulo inteiro, desse cateto do triângulo, menos o B. O tamanho desse cateto é 3, menos B vai nos dar a coordenada daquele ponto. Descobrindo A e B aqui, e fazendo essa conta que eu acabei de explicar, a gente chega nas coordenadas desse ponto, que é justamente 9/5 e 8/5. Assim, a gente consegue descobrir a equação dessa reta que passa pela origem. E para descobrir a equação de uma reta que passa pela origem, é só dividir y por x, que a gente tem o coeficiente angular dessa reta. Então, essa reta aqui é y igual a 8 sobre 9 vezes x. Essa é a primeira reta que a gente tem. E agora, o que a gente precisa é da segunda reta que passa por esse ponto central para a gente descobrir as coordenadas dele. E essa reta é justamente essa que liga o ponto 0,3 ao ponto 3,0. E se você fizer as contas para descobrir qual é a equação de uma reta que passa por 2 pontos, você vai descobrir que essa reta tem a equação igual a y é igual a 3 menos x. Essa é a equação dessa reta aqui que liga esses 2 pontos. Sendo assim, tendo a equação das 2 retas que passam pelo ponto central, a gente consegue descobrir as coordenadas dele. E fazendo a conta da interseção entre essas 2 retas, a gente chega que a coordenada do ponto central vai ser 27
dividido para 17 e 24 sobre 17. Então, a gente tem os dois pontos que definem a reta que a gente quer. Logo, a gente consegue calcular a equação da reta. A equação da reta vai ser y é igual a menos 44x sobre 27 mais 4. Tá bem torto aqui, desculpa. Daí, para descobrir o tamanho do segmento que a gente quer, basta descobrir qual é esse ponto aqui. E esse ponto é justamente a interseção dessa reta com o eixo x. Então, basta a gente botar y igual a 0 nessa equação, que a gente descobre qual é o x desse ponto. Fazendo as contas, a gente chega no resultado final, que é o tamanho desse segmento, que vai ser 27 sobre 11. E esse foi o primeiro método de resolver essa questão. Achou demorado? Eu também achei. Geometria analítica às vezes tem dessa, é muito passo, é simples, é básico, os passos aqui foram só pontos e retas, mas é demorado. Mas se você conseguiu pensar alguma forma de resolver essa questão que não seja tão demorado, tão trabalhoso, eu vou te mostrar agora o segundo método para resolver essa questão sem ter que fazer tanta conta. E agora eu refiz o desenho, fingi que está igual, e a gente vai partir para um método muito mais rápido de resolver essa questão. Tem uma sacada, um pulo do gato que você tem que saber se você estiver estudando para o vestibular militar. São esses pontos que fazem você ganhar tempo na hora da prova e te diferenciam de quem só sabe resolver a questão daqueles métodos mais básicos. E o que eu vou utilizar nesse método se chama Teorema de Ceva. É um teorema muito forte que envolve triângulos, e eu vou iniciar ele aqui para você agora. Se você tem um triângulo com 3 sevianas que se cortam no mesmo ponto, então é válida a seguinte expressão. AE dividido por EC vezes CD dividido por DB vezes BF dividido por FA é igual a 1. E aí, você já viu esse teorema antes? Ele faz justamente essa relação entre esses pedaços de lado de um triângulo e ele vai ser extremamente útil nessa questão para a gente conseguir resolver ela muito mais rápido. Afinal, a gente já tem vários valores de lados aqui e é isso que a gente vai precisar. Eu vou substituir esses valores que a gente já tem para você ver como que a questão fica. O lado AE é justamente o que a gente quer, eu vou chamar de x. Já o lado EC é o AC, que é 3, menos o x. Os outros lados a gente tem tudo. CD é 2, DB é 3, BF é 1 e FA é 3. Sendo assim, só resolver essa equação e a gente chega... Vou resolver aqui. 27 menos 9x é igual a 2x. Então, x é igual a 27 sobre 11. E a gente chega exatamente no mesmo resultado em muito menos tempo. E aí, gostou dessa resolução? Muito melhor, né? Se você quiser mais sacada como essa aqui, deixa um comentário aqui embaixo. E é isso aí, esse foi o conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Valeu!